Shalom, shalom, queridos e amados irmãos. Sejam bem-vindos à Palavra do Dia, onde todos os dias o Senhor tem uma palavra abençoadora para os nossos corações. Que bom que você está aqui para juntos meditarmos na Palavra do Senhor, para juntos bebermos das águas que o Senhor tem para nos dar. Como é maravilhoso bebermos das águas que nos transforma, que nos purifica, que nos redime e que nos faz ser pessoas melhores. Todas as vezes que paramos para buscar em Deus, através da sua palavra, essa palavra ela passa por dentro de nós, nos purificando, nos transformando e nos inspirando a ser pessoas melhores. E que neste dia você possa ser inspirado a ser melhor, a ser um instrumento nas mãos de Deus, no poderoso nome de Jesus. Queria meditar com vocês hoje lá no livro de 1 João, no capítulo de número 3, o versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, e todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Glórias a Deus. Que desafio nós, a igreja, temos para este tempo, para esta geração. Viver uma transformação de um alto padrão, de um alto nível, ao ponto de Deus ser visto em nós, de sermos semelhantes a eles, de sermos semelhantes ao Pai, semelhantes ao Filho, de sermos parecidos com aquele que nos criou. Deus nos criou para sermos a sua semelhança. Por isso que a Bíblia vai dizer em Gênesis: criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança o criou. Queremos que você entenda neste dia, meu querido irmão, que você foi criado para ser parecido com Deus. Você não foi criado para parecer uma pessoa arrogante, uma pessoa ignorante, uma pessoa bruta, uma pessoa cheia de rancor, cheia de mágoa. Não, você foi criado para ser parecido com o seu Criador. E é importante sabermos que o mesmo Deus que nos criou é aquele que está nos ensinando o caminho que devemos traçar para vivermos essa transformação, para vivermos esta mudança que é tão importante para a nossa jornada, para as nossas vidas. Você é desafiado hoje a se posicionar como alguém que deseja se parecer com Deus, como alguém que deseja ser parecido com Ele. Olha o que o apóstolo João registra na Bíblia. Ele fala sobre os acontecimentos e sobre o que é possível acontecer a partir de um posicionamento nosso, de nos posicionarmos em busca de uma purificação, de uma transformação em Deus. Veja que o primeiro texto nos declara que somos filhos de Deus e que precisamos ser semelhantes a Ele. Veja que há uma urgência e uma necessidade de nos parecermos com Deus. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles precisam resplandecer Deus. Eles precisam expressar o perfume divino sobre essa terra. Deus acreditou e confiou em nós para sermos os seus representantes neste mundo. Por isso, não abra mão dessa posição maravilhosa de filho. Seja um filho que se parece com seu pai. Existe algo muito lindo na minha casa que acontece. O meu filho, o caçula, ele se inspira muito em mim. E ele gosta muito de se parecer comigo. Toda vez que alguém diz para ele que ele se parece comigo, ele se enche de orgulho, fica feliz. E eu fico feliz de ver ele feliz em querer se parecer comigo. Porque esse é o objetivo, é que todo o filho deseje ardentemente se parecer com seu pai. Meu irmão, o Pai Celestial está nos convidando, neste dia, a nos parecermos com Ele, a sermos a sua semelhança. E tudo isso passa por um processo de transformação nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Veja que o texto diz que ainda não sabemos o que seremos, mas quando Ele se manifestar, quando o poder dele vir, seremos transformados à sua semelhança. Então, quando o poder de Deus vem, precisa encontrar pessoas prontas, preparadas para viver essa mudança. Deus quer nos encontrar preparados para que quando a sua glória se manifestar, quando o seu poder ser ativado, eu possa resplandecer a sua glória neste mundo. É algo muito forte. E esse processo começa por um caminho chamado arrependimento. Lá no livro de 1 João ainda, no capítulo 1, no versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No momento que você reconhece a sua falha, que você decide mudar, você deu o primeiro passo para viver uma profunda purificação na sua vida. Só que aí
Não basta você se arrepender, não basta você ter um desejo de mudança. É preciso permitir com que a mudança plena aconteça na sua vida por meio de Cristo Jesus. E é no segundo passo que essa mudança começa a tomar forma. Essa mudança começa a criar raízes e ser estável nas nossas vidas. Essa segunda parte está registrada lá no livro de João, no capítulo 15, no versículo 1 e o versículo 2, onde o próprio Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. E todo ramo em mim que não dá fruto, o tira e o lança fora. E todo ramo em mim que dá fruto, o limpa para que dê mais fruto ainda. Então, olha que palavra poderosa. A primeira etapa desse processo de purificação começa com arrependimento, mas a segunda etapa ela acessa atitudes e ações que só Deus pode intervir nessa mudança e nessa purificação em nossas vidas, a partir de uma atitude nossa de obedecê-lo. Está falando de um posicionamento pessoal. Não é algo coletivo, não é algo que todo mundo tem que fazer, é algo muito pessoal. É uma atitude pessoal minha que precisa ser ativada em mim. Eu preciso desejar, querer fazer a vontade de Deus. E no momento que eu desejo fazer, Deus envia a capacitação. E qual é essa vontade? O texto é claro. Diz que todo ramo que está em Jesus, que não dá fruto, ele o arranca. E eu não queria te comparar com esse, porque o propósito dessa palavra de hoje é trazer a sua identidade. E qual é a sua identidade? É que você é um ramo frutífero. Você foi salvo, você foi liberto, você está sendo transformado para viver a posição de filho. E essa posição te dá direitos e deveres, como nós já aprendemos. Mas hoje você precisa ter consciência de que, como um ramo que está ligado à videira verdadeira que é Jesus, você precisa dar fruto. E no momento que você começa a dar fruto, Jesus começa a fazer uma obra de transformação profunda e poderosa no seu interior. O Senhor começa a entrar no profundo da sua alma e operar grandes libertações, grandes purificações, obras tão profundas que elas ainda não chegou ao seu consciente. Elas estão lá no seu subconsciente e precisam ser transformadas. Mas é a partir de um posicionamento seu que este milagre começa a acontecer, que Jesus começa a operar este milagre. Veja que no momento em que eu começo a produzir frutos, fazer discípulos, Jesus começa a operar esse milagre de purificação no meu interior e na minha vida. Existe algo mais intenso ainda. No momento em que eu entro nessa jornada, neste processo de transição, de mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de mente, quando eu acesso este lugar onde um milagre é possível, onde é tangível sentir a glória de Deus, onde eu posso senti-la, contemplá-la e ver o seu poder, eu preciso me posicionar como um instrumento nas mãos de Deus. E é nessa hora que Jesus começa a fazer essa transformação, essa purificação no meu interior. Veja que no versículo seguinte, João capítulo 15, vai falar que essa transformação, ela é tão profunda e tão profética, sabe? Que ela vai transformando o nosso interior de uma forma tão profunda e gerando estabilidade. É por isso que no capítulo 15 de João, no versículo 5, vai dizer que quanto mais fruto nós damos para Deus, quanto mais discípulos fazemos, maior será a nossa transformação. Quanto mais fazemos a vontade de Deus, maior é o poder dele de transformação nossa pessoal. Amém? Você crê nisso? E neste momento que eu estou sendo transformado por meio das minhas conquistas para Deus e para o reino dele, algo ainda mais espetacular acontece, porque eu sou transicionado a um local onde a minha vida glorifica a Deus, aonde as minhas ações levam Deus a ser glorificado aqui na terra. Veja aí no capítulo ainda de João 15, versículo 8, diz que quanto mais fruto nós damos, quando damos muitos frutos para Deus, diz que Deus é glorificado pelas nossas ações e pela nossa frutificação. No momento em que eu frutifico, que eu ganho vidas, que eu salvo vidas para Jesus, que eu tiro pessoas do mundo e levo para o reino de Deus, eu estou recebendo e levando uma glória que tanto Deus tem esperado que se manifeste na minha vida para Ele e por Ele. Então eu te convido neste dia a se posicionar como um filho de Deus. Existe um mundo lá fora que está esperando a sua manifestação, a manifestação de filho. Existem pessoas que estão gemendo, esperando ansiosamente que você se manifeste como um filho de Deus.
Então não deixe com que essa palavra morra, que essa semente frutifique no seu coração e faça de você um poderoso homem de Deus, uma poderosa mulher nas mãos de Jesus Cristo. Que Deus abençoe seu dia. Estenda suas mãos. Quero te abençoar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos empolga, que nos anima, que nos restaura e que nos coloca no prumo divino. Agora eu te peço, meu Deus, dê a força, dê a garra, dê a coragem, dê a ousadia que este irmão precisa para viver intensamente a sua vontade para a sua vida. Eu o abençoo, meu Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais e decreto sobre ele o poder divino se movendo e se manifestando na vida dele e através da vida dele, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um lindo dia na presença do nosso Deus, no nome de Jesus.